O vento bate no meu rosto, mas eu não vejo. Porém, eu consigo sentir. É como Deus quando me toca. Eu não consigo ver, mas eu sinto. Ei, justo, você vive pela fé? Pela certeza daquilo que não vê, mas que sente? Olhe para o alto, o seu socorro vem de lá. Olhe para frente, dê um passo, mesmo sem conseguir enxergar. A montanha que a fé move, agora é você. Ele te convida para dar esse grande passo e começar a viver o extraordinário. Esse mês de outubro tem sido um mês extraordinário. Sabe, tantas pessoas têm entrado em contato comigo, com o pastor Naermeson, e tantas pessoas têm contado seus testemunhos, têm contado como o Senhor tem surpreendido, como o Senhor tem agido, como o Senhor tem movido. E nós estamos assim tão felizes por tudo que o Senhor está fazendo na vida dos nossos irmãos. E sabe, nós temos visto pessoas que têm tido coragem e ousadia para viver o milagre, o amor e a bondade do Senhor. Então, se você deseja viver o extraordinário que Deus tem, eu quero te dar uma dica. Comece amando a Jesus. Amando a Jesus sobre todas as coisas, amando a Jesus com todas as suas forças, amando a Jesus com todo o teu entendimento. Começa amando a Jesus. Se você deseja viver esse extraordinário, ame a Jesus. Não é? Sabe? Se você amar Jesus, ainda que Ele não faça nada por você, o amor dele vai ser suficiente. Você precisa entender que nós não nos relacionamos com Jesus pelo que Ele pode fazer. Ele pode fazer e Ele faz grandes coisas. Mas se você deseja viver esse extraordinário, eu quero te dizer, ame a Jesus. E o amor dele vai ser suficiente. O amor dele vai ser suficiente na tribulação. O amor dele vai ser suficiente na provação. O amor dele vai ser suficiente todos os dias da sua vida. O amor do Senhor Jesus vai ser suficiente. E hoje, ministrando sobre essa palavra extraordinário, a parte 3 nós vamos falar sobre permanecendo na fé. Permanecendo em fé. E eu quero ler com você um texto que está lá em Lucas 8 ao 20. E eu preciso que você esteja muito atenta, porque essa é uma história muito poderosa para nós. Amém? Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder
de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Sabe, irmãos, Zacarias foi o pai de João Batista. João Batista foi aquele profeta que antecedeu Jesus, né? E Zacarias tinha orado por tantos anos, né, para que eles pudessem ter um filho. Ele orou tanto diante do Senhor, por tanto tempo, mas quando o milagre dele aconteceu, ele não acreditou. E sabe, muitas pessoas estão orando sem crer que as suas orações serão respondidas. Muitos de nós estamos como Zacarias, orando, batendo na porta, né, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, mas quando o milagre chega, quando Deus derrama uma palavra de que o milagre vai vir, nós simplesmente não acreditamos. Nós oramos pensando que as nossas orações não vão ser respondidas. E esse é um dos motivos porque tantos cristãos estão vivendo poucos milagres em suas vidas. Porque eles têm orado, mas eles não têm crido. Eu quero declarar nesse dia que isso vai mudar. Eu quero declarar que nós vamos orar, nós vamos crer e nós vamos receber no nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar que você vai orar e que os milagres vão acontecer. Eu quero declarar que você vai impor as suas mãos e o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Amém? E você pode me perguntar assim: Iane, por que, né, as pessoas estão orando, crendo que já não vão ser respondidas? Por que as pessoas têm isso, né? Um dos motivos pelo qual nós oramos e não acreditamos que Deus vai nos ouvir é por causa da nossa consciência. Fala comigo, a nossa consciência. Existe uma palavra do pastor Gilson que eu quero te encorajar a você assistir, que se chama Consciência para com Deus. Ela está lá no YouTube e você pode acessar. Amém? Mas nessa manhã, nesse dia, a primeira coisa que eu quero te falar é sobre a fé e a boa consciência. Fala comigo, a boa consciência. Vamos ler o que está escrito lá em 1 Timóteo 1, do 18 ao 19. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Você sabe como uma pessoa pode naufragar na fé? Quando essa pessoa rejeita a boa consciência. E sabe, em algumas traduções nós vamos ver que essa boa consciência seria uma consciência limpa diante de Deus. Lá em 1 Timóteo, 3:9, Paulo ele continua falando com Timóteo para que ele, conserve o mistério da fé com a consciência limpa. Sabe, meus irmãos, nós vamos ver de tudo nessa vida. Nós vamos ver pessoas que falam de Jesus, que ministram sobre Jesus, mas que a vida, a consciência, o coração está todo errado. Sabe por quê?
eles perderam o temor e a consciência limpa diante de Deus. E por causa que eles perdem a consciência limpa diante de Deus, eles naufragam na fé. Se você deseja ser uma pessoa que não naufraga na fé, tenha a sua consciência limpa diante de Deus. A melhor coisa do mundo é quando você pode deitar a sua cabeça no travesseiro, tendo a sua consciência limpa, não é verdade? Existe uma paz sobre essa consciência. E a nossa consciência é algo muito importante diante do nosso Deus. Porque se a sua consciência estiver suja, você pensa, eu vou orar, mas eu não vou receber. Porque olha a minha vida, olha o que eu estou vivendo aqui. Olha o que é que está acontecendo. Não é verdade? Na igreja estou sorrindo, feliz com os irmãos. Mas quando eu chego em casa, olha o que está acontecendo. E muitas pessoas, por perderem a boa consciência, elas naufragaram na fé. Vamos ler o que está escrito em 1 João 3, do 21 ao 22. Esse é um dos versículos mais mal interpretados da história. As pessoas interpretam muito mal esse versículo. Mas vamos ler e ter a revelação do Senhor hoje. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Muitas pessoas, elas interpretam esse versículo assim: não, o meu coração não está me condenando, então eu vou fazer isso aqui. Não, o meu coração não acusou, então quer dizer que eu posso fazer isso daqui. Irmãos, essa é uma interpretação errônea do versículo. Está muito errado esse tipo de interpretação. O que o texto está falando é: se o seu coração não te acusa, você tem liberdade para falar diante de Deus. Por que você tem liberdade? Porque você sabe que você tem feito a vontade de Deus e o teu coração não te acusa. Não é verdade? Quando você tem feito a vontade do Senhor todos os dias da sua vida, o teu coração ele não te acusa. Não é verdade? E é isso que o texto está falando. Que quando o nosso coração não nos acusa, nós podemos fazer pedidos a Deus e Ele vai nos responder, porque nós temos guardado os seus mandamentos. E sabe, essa confiança você precisa ter diante de Deus, de saber que a sua oração está sendo ouvida. Sabe, essa é a fé que nós precisamos ter para o milagre nascer. A confiança de que nós podemos falar diante de Deus e Ele irá nos ouvir. Zacarias estava pedindo. Sabe, irmãos, a história de Zacarias é muito bonito, porque se você for parar para pensar, Deus ele tinha parado de falar com o seu povo durante muito tempo. Há muitos anos ninguém ouvia a voz do Senhor, há muitos anos não se tinha uma palavra, mas Zacarias continuava servindo fielmente ao Senhor no seu turno de sacerdote. Ele não parou de servir porque ele não estava mais ouvindo a voz de Deus. Ele continuou fiel, servindo ao Senhor. Mesmo que o seu pedido ainda não tivesse sido atendido, ele estava lá, permanecendo na fé, servindo ao Senhor. Sabe? E tantas vezes, voltando para a nossa consciência, tantas vezes nós vamos orar, mas a nossa consciência vai estar nos acusando de algumas coisas. E por causa disso, nós acabamos acreditando que não podemos receber. Não é? Mas eu quero te falar uma coisa. Busque ter uma consciência, uma boa consciência diante de Deus. Sabe, não deixa que as acusações do inimigo te impeça de ter essa liberdade, de ter essa confiança de chegar diante de Deus. Ai, Anne, a minha consciência está tão pesada, está tão suja, está tão... Irmãos, vai diante do trono da graça do Senhor. Se arrependa.
Se arrependa, se humilhe na presença do Senhor Jesus. E sobre isso eu quero falar já o ponto 2, que é resistindo na fé. Para que você possa permanecer na sua fé, você precisa resistir. Fala comigo, resistir. Lá em 1 Pedro 5, do 6 ao 11, diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Muitas vezes nós pensamos que só nós passamos por provações, que só nós passamos por tribulações. Nós sempre acreditamos que a grama do vizinho é mais verde. Mas sabe, o que Pedro está falando aqui para nós é que nós precisamos resistir firmes ao maligno. Nós precisamos resistir em fé. Sabe, irmãos, fazer força ao contrário. O diabo vem com os seus dardos inflamados. O diabo vem com as suas acusações. O diabo vem com os seus pensamentos errados. Mas nós devemos resistir firmes na fé, fazendo força ao contrário. Vocês estão entendendo? Para que nós possamos permanecer na fé, nós precisamos fazer resistência. Yane, como eu posso fazer essa resistência? O versículo todo ele fala: se humilhe sobre a poderosa mão de Deus. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, tudo aquilo que tem consumido o seu coração. Lance sobre Ele, sabendo que Ele tem cuidado de você, sabendo que Ele tem cuidado das suas coisas. E fiquem sóbrios e vigilantes. Irmãos, você precisa estar vigiando. Você precisa estar sóbrio, sabe? Não se distraindo com as coisas terrenas. Ande vigiante, porque o diabo está ao nosso derredor procurando a quem tragar. Então ele espera uma brecha, sabe? Um ponto da brecha. Está vendo, Senhor, isso aqui ainda não aconteceu. Eu não vou hoje no culto não, porque eu já fui em tantos cultos e nada aconteceu. Eu já fiz tantas coisas e olha onde é que eu vim parar, não é? Deixa eu te falar uma coisa. Resista na sua fé. Olha o que é que Tiago fala. Tiago 1, 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Irmãos, nós sabemos que depois que nós sofremos, o Senhor, Ele vai nos aperfeiçoar, vai nos firmar, vai nos fortificar, vai nos fundamentar. Ele começou a boa obra. Ele não vai parar até que a obra esteja completa. Resista na sua fé, permaneça com a sua fé, não abra mão da sua fé, continue, prossiga, faça resistência, porque a perseverança ela deve ter a ação completa. Se você parar no meio do caminho, não teve ação completa. Então persevere, não desista, não abra mão da sua fé. E diante disso eu quero ler o versículo de Hebreus, onde o autor de Hebreus falou lá no capítulo 10, do 35 ao 39. E esse é o terceiro ponto que se chama permanecendo. Vamos ler o que é que o autor de Hebreus disse.
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Aquele que vem virá. Não abra mão da sua fé, não abra mão das promessas, porque ele virá. Ele não vai tardar, irmãos. O Senhor não tarda. Sabe, Deus não escreve certo por linhas tortas, não. O tempo de Deus, ele é perfeito. Continue permanecendo. Continue firme na sua fé. Não retroceda. Não abandone a sua confiança. Porque ela tem um grande galardão. Para você que não sabe, galardão é uma recompensa. Tem uma grande recompensa na sua fé. Não abandone a sua fé. Sabe, nós não somos dos que retrocedem. Ainda que o nosso homem exterior desfaleça, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Então deixa eu te falar uma coisa, permaneça na sua fé. Não está fácil? Permaneça na sua fé. Você não alcançou ainda o milagre? Permaneça na sua fé. Você vai viver esse extraordinário permanecendo na sua fé. Para terminar, eu quero ler com você o que aconteceu com Zacarias. Em Lucas 1:57 fala assim: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu a sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. E sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor. E por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas essas coisas. Irmãos, Zacarias recebeu a sua promessa, ainda que fosse avançado de dias, ele recebeu a sua promessa, e quando ele fez, conforme o anjo tinha lhe dito, ele voltou a falar. Para permanecermos na nossa fé, nós precisamos ter uma boa consciência, resistir na fé e permanecer esperando naquele que fez a promessa. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que vão adiante e continuam permanecendo, ainda que os nossos olhos não estejam vendo agora. Nós vamos confiantes a quem nós estamos pedindo. Nós continuamos permanecendo confiantes em quem fez a promessa. Amém? Nesse momento eu queria que você ficasse de pé agora. E se por algum motivo, em algum momento da sua caminhada, você deixou de pedir por causa que você estava com uma consciência suja diante de Deus,
Se por acaso algum dia você deixou de orar porque o diabo estava te acusando, eu quero dizer para você, os teus pecados são perdoados. Sabe, tantas vezes Jesus disse isso para pessoas que vinham fazer pedidos de milagres para eles. Antes de operar o milagre, Jesus falava, os teus pecados estão perdoados. Eu acredito que talvez Jesus falasse isso porque as pessoas tinham até medo de pedir. Porque eles deviam olhar, o Senhor é um homem tão puro. Olha para mim, eu sou tão pecador. Mas mesmo sendo tão pecador, eu preciso te pedir, me cura, me lava. Eu quero te pedir, me liberta desses demônios, porque eu não aguento mais. Sabe, irmãos, não largue a boa consciência. Não largue a boa consciência. Mas se a sua consciência foi suja, peça perdão ao Senhor. E você vai ouvir dele, os teus pecados estão perdoados. Vá em paz, não peques mais. E receba aquilo que você pediu. Não deixa de pedir, não abre mão da sua consciência. Vamos orar ao Senhor agora. Senhor Jesus, nós queremos nessa manhã te pedir perdão, Senhor. Nós queremos nos arrepender, se por tantas vezes nós vivemos de aparência. Se no meio do teu povo nós somos uma pessoa, mas quando chegamos em casa nós somos outra. Nós queremos te pedir perdão. Senhor, nós queremos te pedir, restaura a nossa boa consciência. Restaura a nossa boa consciência. Nós não queremos naufragar na fé. Nós não queremos desistir da fé. Nós não queremos ser dos que retrocedem. Nós queremos ser dos que vão avante. Por isso, Senhor Jesus, nessa manhã, restaura a nossa boa consciência para contigo. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a ter uma vida santa. Porque essa é a vontade do Senhor. A nossa santificação. Então eu quero te pedir, nos ajuda a continuar com a nossa santidade, nos ajuda a prosseguir, porque a sua palavra fala que sem a santidade, sem a pureza, nós não veremos o Senhor. E nós queremos ver o Senhor. Nós queremos ver o Senhor ainda nessa terra. Nós queremos pedir, crendo que seremos ouvidos, porque temos obedecido aos teus mandamentos. Nós queremos amar os teus mandamentos. Escreve eles no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra ti, para que nós não venhamos a naufragar na fé. Eu quero orar e te pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre nós nesse dia, nos conduzindo a esse lugar, no nome de Jesus. Amém.